Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao longo de várias audições, fomos confrontados aqui com muitos especialistas que se referiram especificamente aos contratos do CAI como estando blindados e que o facto dessa blindagem existir nos CAI criou dificuldades nas negociações, na formulação dos COMECs. E esta é a primeira questão que eu gostaria que o Sr. Doutor respondesse, se de facto sentiu essa dificuldade. Uma consideração também que se torna óbvia, de facto, a reduzida dimensão do mercado de trabalho da energia, que de facto era assim no passado pelos vistos e é no presente, porque ainda hoje uma das recentes vogais do Conselho de Administração da ERSE, antes de ir para lá, era assessora ou adjunta do atual Estado-Estado da Energia. Por isso, essa característica continua. E, infelizmente, de facto, parece que não se formam muitos quadros de energia, porque são sempre os mesmos. Esta Comissão de Inquérito tem um objetivo de discutir e apurar se há pagamento de rendas excessivas. Ou seja, é isso que nós nos devemos preocupar e centrar. E não se há pagamento de rendas ou não. Trata-se de perceber se aquilo que o Estado contratualizou com os parceiros vai para além daquilo que seria suposto ser transparente e adequado. Porque nós começamos este processo todo com 2 CAIs nos anos 90, em 96 generalizou-se e não sabemos porquê, nem nunca iremos saber, porque esta Comissão de Inquérito não abrange esse período e por isso os responsáveis políticos de 96 não vêm cá. Generalizou-se esse instrumento a tudo o que era centrais produtoras da EDP, com os tais contratos blindados. Depois tivemos a circunstância, temos uma diretiva comunitária, a criação do mercado ibérico e foi necessário encontrar aqui um mecanismo que passasse e que resolvesse os constrangimentos que esses CAIs criavam para a aplicação dessa nova legislação e para a criação do mercado ibérico. E a fórmula que foi escolhida foram os mecanismos de compensação. Já ouvimos várias pessoas a dizer, inclusive o Sr. Doutor, que havia a possibilidade do leilão ou outras, ou estas. Foi escolhida esta. O Sr. Doutor não enjeita e explicou porque é que achava que esta que era a melhor. Isso é um mecanismo que resulta da realidade que existia, dos tais constrangimentos da blindagem dos CAIs e do facto do Estado ter de cumprir contratos. Aliás, já teve a oportunidade de dizer aqui que os 2 principais CAIs, ou os mais antigos, pura e simplesmente não quiseram negociar com o Estado. Ainda hoje estão confortáveis com o contrato que o Estado fez com eles há 20 e não sei quantos anos já, né? Nos anos 90, no final dos anos 80, princípios dos anos 90. Ainda hoje estão confortáveis com isso e pura e simplesmente com a blindagem de contrato não está para negociar nada. Mas a verdade é que foi necessário negociar com o parceiro que, enfim, que existia, que era a EDP, e chegou-se a este mecanismo. Ora, a verdade é que em 2006 o déficit tarifário era 0. Era 0. E quando os mecanismos de compensação, os COMECs, finalmente vêm à luz do dia na prática, a realidade também já era outra, porque já não existiam só estes condicionamentos. Já não havia só a questão da diretiva, não havia só a questão do mercado ibérico, nem a blindagem dos contratos CAIs. Havia uma nova realidade. É que foi uma opção política do Governo, na linha daquilo que eram as preocupações ambientais da época, avançar fortemente para uma outra fonte de energia. E é esta fonte de energia que entra no mercado, ainda por cima definida como prioridade, porque Portugal tem que atingir, e bem, na minha opinião, metas ambientais. E por isso os COMECs disparam a sua fatura. Disparam, porque a energia já só entra em recursos e os contratos existem. E por isso, quer dizer, essa é uma das questões. Será que não era possível reverter-se, a reanalisar-se em 2007 aquele diploma orientador que vinha sendo negociado desde antes da sua chegada ao Governo, conforme disse, pela entrega da pasta do engenheiro Braga da Cruz, onde já estava previsto o mecanismo de compensação que se teria que escolher entre 13 possibilidades? Será que em 2007 não faria sentido olhar para aquilo que era o momento atual, onde também já havia mais uma novidade no mercado, um outro constrangimento, a criar aqui possibilidade de disparar e depois percebermos todos, isso é que é o objeto desta Comissão de Inquérito, essa renda, essa compensação é excessiva ou não. Das duas uma, ou estamos do lado da legalidade e percebemos que o Estado tem que cumprir contratos com os parceiros, ou então estamos do outro lado, rasga-se tudo e depois logo se vê.
porque a questão da União Europeia também é bastante importante, e com isto vou terminar, Sr. Presidente, em substituição, porque eu quero perguntar diretamente ao Sr. Turno. Portugal teve algum tratamento de favor, de exceção nisto? Não foi o que aconteceu com Espanha, com Grécia, com Holanda e Áustria? Nos mesmos moldes? Por força das alterações exatamente da diretiva comunitária é porque isto é muito importante. É que hoje criou-se aqui uma narrativa que o senhor terá feito umas combinações e que Portugal beneficiou com isso. Mas também lhe digo, se for para Portugal beneficiar, ótimo. Agora, eu custa-me acreditar, de facto, e espero que não me leve a mal não confiar tanto nas suas potencialidades, quando verifico pela análise documental também que outros países foram alvos da mesma compreensão e da mesma decisão por parte da Comissão Europeia. Por isso, perceber-se, de facto, se a sua equipa conseguiu furar pela meio da Europa e arranjou um regime de exclusividade para Portugal, ou se mais não foi do que batalhar para estar ao mesmo nível de outros países que estavam a negociar o mesmo e que no final do dia tiveram exatamente a mesma decisão por parte da Comissão Europeia. Muito obrigado.